Olá, boa tarde. O ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber tomam posse hoje como novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição do Jornal da Justiça, você acompanha todos os detalhes de como será a cerimônia de posse, que será restrita por causa da pandemia do novo coronavírus. E você vai ver também balanço de gestão, os resultados do trabalho do ministro Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Dias Toffoli deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal com o menor acervo processual dos últimos 24 anos. Ministro Dias Toffoli mantém decisão que afastou do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E ainda combate à desinformação. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, alerta sobre os prejuízos da divulgação das fake news. Uma causa que precise de mentira, de ódio ou de agressão não pode ser boa. Pense nisso. E logo mais às 4 da tarde, o Supremo Tribunal Federal passa a ter novos presidente e vice. Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber assumem os cargos para o biênio 2020-2022. Quem traz agora os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente como está a movimentação aqui no Supremo, algumas horas aí da posse, né? Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a movimentação é intensa. Lembrando que Luiz Fux e Rosa Weber foram eleitos no dia 25 de junho. A solenidade de posse tem previsão para durar 1h30. Por causa da pandemia, ela será majoritariamente virtual, Rafaela. Cerca de 4.000 pessoas foram convidadas para acompanhar pela internet. A solenidade também vai ser transmitida pela TV e Rádio Justiça, YouTube e Twitter. Presentes no plenário, apenas alguns ministros da Casa, representantes do Legislativo, Executivo e do Ministério Público. E para garantir a segurança, de quem vai participar, de quem vai comparecer ao plenário, foram montados esquemas especiais aqui, como distanciamento entre os lugares, disponibilização de álcool em gel, também aferição de temperatura e exigência do uso de máscaras. E para garantir que isso tudo vai funcionar direitinho logo mais, o trabalho, como eu falei aqui, Rafaela, é intenso e desde cedo. Vamos ver na reportagem. Tudo quase pronto para a posse dos novos presidente e vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux e Rosa Weber. A circulação de carros nos arredores está restrita a funcionários, autoridades e empresas envolvidas no evento. A movimentação para os preparativos é grande. Os funcionários fazem os últimos testes. Som, teste, sinal, microfone, som. Para a posse, todo o prédio principal do STF está sendo monitorado pela segurança. Os equipamentos de raio-x foram montados para a revista de quem tiver acesso ao prédio. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de posse está prevista para ser rápida e sem aglomerações. No plenário, a distância entre os convidados e autoridades foi mantida e, por isso, reduziu a capacidade. A posse vai receber, em média, 100 pessoas. Cerca de 70 poderão ficar no plenário. E o restante vai acompanhar a cerimônia em outro salão, onde foi instalado um telão. Também foram instaladas placas de acrílico entre os assentos das autoridades para reduzir ao máximo os riscos de contaminação. Cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal a chefia do Poder Judiciário. Ele também é o quarto na linha sucessória da Presidência da República, assumindo o comando do Executivo Federal nos casos previstos pela Constituição. Situação que já ocorreu algumas vezes na história recente, de forma temporária. Veja agora na reportagem as demais atribuições que cabem ao presidente e ao vice-presidente do STF. A cada 2 anos, sempre após a segunda sessão ordinária do mês que antecede o fim do mandato do atual presidente, o plenário elege, por meio de voto secreto, os novos dirigentes do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. Para que a eleição ocorra, são necessários, no mínimo, 8 ministros presentes dos 11 que compõem a Corte. É uma tradição no Supremo que o ministro com mais tempo de tribunal e que ainda não assumiu a cadeira de presidente seja eleito para o próximo biênio. O mandato do presidente e do vice é de 2 anos, sem reeleição.
Velar pelas prerrogativas do tribunal é a primeira função do presidente. Ele é responsável pela administração do tribunal e pela condução das sessões da maior corte do país. Além de definir a pauta semanal, deve decidir questões de ordem ou submetê-las ao colegiado quando julgar necessário. Ainda fica responsável por desempatar julgamentos nos casos não previstos no regimento interno e na ausência de algum ministro. Cabe ao presidente representar o Supremo perante os demais poderes e autoridades. Também é sua responsabilidade julgar as questões em períodos de recesso ou férias do STF, além de apresentar um relatório detalhado das atividades anualmente. Já o vice-presidente substitui o presidente durante as licenças, ausências e impedimentos eventuais. E se por acaso o presidente deixar o cargo, ele assume até a posse do novo titular. Este ano, a eleição para presidente e vice do Supremo Tribunal Federal ocorreu numa sessão extraordinária no dia 25 de junho e pela primeira vez por videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesse momento, nós procederemos à eleição do futuro presidente e da futura vice-presidente deste Supremo Tribunal Federal. Para a votação por sessão virtual, foi criado um sistema específico para colher os votos dos ministros. Em menos de um minuto, o atual presidente do STF, ministro Dias Toffoli, anunciou o resultado da votação. Anuncio que foi eleito com 10 votos o ministro Luiz Fux para presidente do Supremo Tribunal Federal e um voto para a ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, que está aqui, se encontra presencialmente, declaro Vossa Excelência eleito presidente, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez, em poucos segundos, o resultado é divulgado. Anuncio que por 10 votos foi eleita vice-presidente para o biênio 2020-2022 a ministra Rosa Weber. O ministro Luiz Fux foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020-2022. A cerimônia de posse vai ser hoje, logo mais às 4 da tarde. A escolha seguiu a linha sucessória determinada pela antiguidade. Conheça agora a trajetória do novo comandante da mais alta corte do país. Carioca, 67 anos. Luiz Fux herdou a paixão pelo mundo jurídico do pai advogado. O ministro se formou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde dá aula de processo civil. É doutor em Direito Processual Civil pela mesma universidade. Foi professor na Escola de Magistratura do Estado e na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Também trabalhou na iniciativa privada como advogado. Luiz Fux presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do atual Código de Processo Civil. É autor de vários livros de direito processual civil e constitucional. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia. No Poder Judiciário exerceu as mais diferentes funções: promotor, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça. A chegada ao Supremo Tribunal Federal foi em 2011, com a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para substituir o ministro Eros Grau. Em 2018, assumiu a vice-presidência da casa. Em 9 anos de STF, o ministro foi relator de casos importantes, como a obrigatoriedade da audiência de custódia, aquela em que o juiz ouve o preso em flagrante e decide se ele deve permanecer na cadeia. A proteção a esses direitos fundamentais, na sua dimensão objetiva, tem que ser uma proteção jurídica temporalmente adequada. E não há nada mais temporalmente adequado do que levar o preso à presença do juiz, que pode evitar essa situação caótica do nosso sistema prisional. Em outubro do ano passado, o ministro votou a favor da prisão após condenação em segunda instância. Nosso país tem um intrincado sistema judiciário. Na base, há 2 instâncias com ampla competência para análise dos fatos e do direito. Em junho deste ano, votou pela validade do inquérito das fake news, que investiga a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do Supremo. Esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial
de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente a levar o temor. Luiz Fux foi ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral no período de 2014 a 2018. Agora, em junho, foi eleito presidente da Suprema Corte. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. A votação foi diferente por videoconferência por causa da pandemia de coronavírus. Mas essa eleição seguiu um protocolo. A sucessão de presidente do STF é um rodízio de acordo com o tempo de permanência na corte. É eleito o ministro mais antigo que ainda não ocupou o cargo. Agora é a vez do ministro Luiz Fux ocupar esta cadeira. Dizem que o sonho mais formoso da humanidade é o sonho de justiça. E a grande capacidade do ser humano é transformar os sonhos em realidade. E esse sonho quem tem que realizar somos nós que atuamos nesse segmento do direito. Ao lado de Luiz Fux, toma posse hoje como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal a ministra Rosa Weber. Ela chegou ao Supremo em 2011 e foi a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país. Gaúcha de Porto Alegre, Rosa Weber é filha de um médico e de uma pecuarista. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu o curso como primeira da turma. Ingressou na magistratura em 1976, quando se tornou juíza do trabalho. Ela presidiu o TRT Gaúcho de 2001 a 2003. Exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011. Ano em que foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal, indicada pela então presidente Dilma Rousseff. Rosa Weber é a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país, tomando posse no dia 19 de dezembro de 2011, na vaga de Ellen Grace. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em 2016, tornou-se ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Tomou posse como presidente do TSE em agosto de 2018, sendo a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral em eleições gerais. As eleições, repito, são a festa máxima da democracia, em que o voto, e cada voto com o mesmo peso, independentemente de condição pessoal do eleitor, em expressão candente do princípio da igualdade, cada voto expressa a soberania popular. Em março de 2018, a ministra convocou a realização de uma audiência pública para discutir o aborto. Ela é relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, ação pela qual os autores buscam que deixe de ser considerada crime a interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana. A audiência pública, ao aproximar o Supremo Tribunal Federal da sociedade e dos demais atores políticos e institucionais, atua como um mecanismo procedimental pelo qual se legitima a interpretação da Constituição. Depois, em 2019, Rosa Weber votou a favor das ações que pediam a criminalização da homofobia. Enquanto persistir o estado de mora inconstitucional, aplica-se aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica, mediante interpretação conforme da Constituição, a Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Recentemente, Rosa Weber decidiu, com a maioria dos ministros, barrar a produção pelo Ministério da Justiça de um dossiê sobre servidores identificados como do movimento antifascista. Relatórios de inteligência não podem ter como alvo uma ideologia específica, e sim a prática real ou potencial de atos atentatórios à segurança pública. Agora, ela assume a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. E você confere agora uma reportagem especial com o balanço da gestão do ministro Dias Toffoli, o mais jovem a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em 2018, uma gestão pela frente, uma missão definida. Precisamos de pontes. E a primeira ponte, o presidente do STF procurou fazer com os outros poderes da República. Dias Toffoli propôs um pacto federativo entre judiciário, executivo e legislativo para realizar as reformas importantes para o país. Tivemos um exemplo prático da importância, né, dessa harmonia, do trabalho de moderador que o presidente Toffoli exerceu. O Poder Judiciário, tendo como o líder máximo o presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecido por todos nós como um grande articulador da pacificação, da conciliação e do entendimento. Na gestão do ministro Dias Toffoli, a pauta de julgamentos passou a ser divulgada com 6 meses de antecedência. Tempo para que os demais ministros da Corte se preparassem para analisar os temas. Criminalização da homofobia e transfobia, prisão em segunda instância, sacrifício de animais em rituais religiosos, doação de sangue por pessoas LGBTQI e a abertura do inquérito que investiga ameaças e ofensas a membros do Supremo foram assuntos que tiveram enorme repercussão no país. Temos presenciado táticas de enfrentamento a ameaças e ataques às instituições, a todas. Pedidos de fechamento de instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Dias Toffoli deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal com o menor acervo processual dos últimos 24 anos. 28.816 ações. 95% delas tramitam por meio eletrônico. Até o dia 1º de setembro, o plenário virtual julgou quase 11 mil casos. O resultado de tudo isso é maior eficiência e maior rapidez na prestação efetiva e jurisdicional para o cidadão que ajuizou a sua ação lá na primeira instância, e essa resposta jurisdicional ela passa a ser realizada de forma mais célere. Uma resposta rápida que pode fazer a diferença entre a vida e morte em situações de emergência. Durante a pandemia do novo coronavírus, o Judiciário continuou trabalhando para garantir o enfrentamento à doença. A tecnologia acabou se tornando a maior aliada nesse desafio. O novo coronavírus motivou a criação do painel Covid-19, com atualização em tempo real das ações na página do STF na internet. A Corte realizou 57 sessões plenárias e das turmas por videoconferência. Desde o início da pandemia, recebeu mais de 4.800 processos e tomou quase 5.300 decisões. Por meio dessas decisões, chancelamos as medidas adotadas pelos poderes da República e pelos entes federativos no enfrentamento à pandemia, compatíveis com a Constituição, e coibimos a tempo e colegiadamente eventuais excessos. O presidente do STF, que também comandou o Conselho Nacional de Justiça, adotou medidas para que os avanços não se limitassem à Suprema Corte. O incentivo aos investimentos em tecnologia permitiu levar maior eficiência aos tribunais de todo o país. Em 2019, a produtividade média dos magistrados elevou-se em 13% em relação a 2018. Atingindo a maior produtividade dessa série histórica iniciada em 2009.
Ao completar mais de 700 dias à frente da mais alta corte judiciária do país, Dias Toffoli avalia a condução do Supremo Tribunal Federal como democrática, plural, que defendeu os direitos humanos e cumpriu a missão de guardião da Constituição Federal. Nossa democracia avança para acomodar cada vez mais as diferenças, tornando-se mais plural e alicerçada em instituições igualmente fortes e democráticas. Foi com essa visão que conduzimos o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça nesses 2 anos, norteado pela máxima que tenho reverberado de que o Estado é um só. Diálogo e harmonia caminham lado a lado, com a independência e o compromisso intransigente com a defesa das instituições e da democracia. Feira foi a inauguração da reforma feita no prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele e o novo presidente do STF, Luiz Fux, descerraram placas que marcam as mudanças na estrutura. As placas marcam a implantação do sistema de automação do prédio do Supremo Tribunal Federal, a restauração das esquadrias de alumínio e o túnel de acesso de autoridades ao edifício, que foi previsto pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O novo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, descerrou as placas ao lado do ministro Dias Toffoli e do presidente Jair Bolsonaro. E você vai ver a seguir, ministro Dias Toffoli nega suspender afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eu volto já. Significa um compromisso permanente, duradouro, com um consenso civilizatório mínimo e caro ao Estado democrático de direito. Um consenso de proteção a direitos fundamentais, de garantia do sistema político e a proteção dos direitos das minorias, mesmo diante do arbítrio e excesso das maiorias. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mantém decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro por 180 dias. No pedido apresentado ao STF, os advogados de Witzel disseram que a decisão do ministro Benedito Gonçalves não apresentou elementos concretos e específicos que justifiquem o afastamento. Além disso, disseram que não foi dado ao governador o direito ao contraditório. Ao negar o recurso, o ministro Dias Toffoli justificou que a decisão inicialmente monocrática foi referendada pelo plenário do STJ e, por isso, deve ser mantida. Wilson Witzel é investigado em inquérito que apura irregularidades na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores mecânicos e medicamentos para combater a Covid-19. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República pedido de prorrogação por mais 30 dias do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal. O despacho foi dado pelo ministro Marco Aurélio porque o relator, o ministro Celso de Mello, está em licença médica até o dia 11 de setembro. Uma regra do STF determina que, em caso de licença do relator, ele seja substituído pelo ministro mais antigo do colegiado. No dia 2 de agosto, a Polícia Federal pediu ao Supremo uma nova prorrogação por 30 dias das investigações que estão sendo feitas dentro do inquérito. E você vai ver a seguir o importante recado da Justiça Eleitoral sobre liberdade de expressão e os prejuízos da divulgação de notícias falsas. Até já. Nós comemoramos os 32 anos da nossa Constituição Cidadã, da Constituição da República de 1988. Foram muitos avanços com a nova ordem constitucional, o direito à igualdade, o direito à igualdade da mulher. Nós todos amadurecemos muito como país, como povo. O
Tribunal Superior Eleitoral vem combatendo a desinformação com a mensagem: se for fake news, não transmita. A campanha tem o objetivo de abordar a disseminação de notícias falsas, com foco no impacto negativo nos processos democrático e eleitoral, assim como na vida dos brasileiros. Veja um trecho da campanha apresentado pelo youtuber Átila Yamarino. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. E o combate à desinformação é um dos compromissos da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele também tem um recado para você sobre a liberdade de expressão e os prejuízos da divulgação de notícias falsas. A democracia é feita da livre circulação de informações, ideias e opiniões. A liberdade de expressão é uma das grandes conquistas da civilização. A partir dessa livre circulação de notícias, as pessoas formam suas convicções, fazem suas escolhas políticas e participam do debate público. As pessoas têm ideias e opiniões diferentes. Essa é uma das belezas de se viver em um país livre. A vida tem muitos pontos de observação e a verdade não tem dono. A democracia não é o regime político do consenso, mas sim o da convivência civilizada de pessoas que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. É uma bênção se poder expor livremente o que se pensa. Mas lembre, quase tudo nessa vida pode ser dito de maneira educada e com respeito e consideração pelo outro. Seja agente do avanço civilizatório e da evolução ética que o Brasil precisa. Não passe adiante notícias falsas ou cuja autenticidade não tenha certeza. Não participe de campanhas de ódio. O mal faz mal mesmo, é a quem o pratica. Uma causa que precise de mentira, de ódio ou de agressão não pode ser boa. Pense nisso. Numa democracia, todos têm direito à voz e a voto. Todos têm o mesmo valor. Não desqualifique ninguém. Jogue limpo. Ajude a fazer um país melhor e maior. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Logo mais às 4 da tarde, você acompanha aqui pela TV Justiça a transmissão ao vivo da posse dos novos presidente e vice do STF, ministro Luiz Fux e Rosa Weber. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.